Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Poliana e hoje eu vou falar sobre os poluentes emergentes e a gente assim vai encerrar a nossa semana do meio ambiente. Então, antes de tudo, o que são os poluentes emergentes? Eles são substâncias que estão sendo inseridas no ambiente há pouco tempo ou talvez há um longo tempo, mas que somente nos últimos anos começou a se pensar quais são os malefícios dessa substância no ambiente para a vida aquática também para o ser humano. E assim, as substâncias que fazem parte dos poluentes emergentes, elas estão presentes em vários produtos que a gente usa no nosso dia a dia, como remédios, antibióticos e hormônios, protetor solar, produtos de higiene pessoal, pesticidas, agrotóxicos, e essas substâncias, elas são lançadas no ambiente sem uma legislação específica que diz o quanto delas pode ser lançado sem causar algum malefício. Antes de eu explicar os efeitos dessas substâncias no ambiente, eu vou explicar como que acontece o caminho delas até chegar no nosso corpo. Então, primeiro, você pegou uma infecção e aí você precisa de um antibiótico. Então você toma esse antibiótico, só que o seu corpo ele vai absorver somente uma quantidade dessa substância, ele não absorve todo o antibiótico. E aí, uma parte ele vai ser excretado pelas fezes e pela urina. Quando é excretado, vai para o esgoto e vai para a estação de tratamento. Lá na estação de tratamento, infelizmente, não acontece um tratamento adequado e eficiente para retirar toda essa substância. E aí, então, ela continua seguindo para o rio. Então, ela vai para o rio que vai chegar numa estação de tratamento de água. Lá na estação de tratamento, o tratamento também não é adequado. E então essa substância acaba vindo para a nossa torneira, porque ela não é retirada nem lá no tratamento de esgoto, nem lá no tratamento da água. E aí ela chega na nossa torneira e a gente ingere ela novamente. Então vocês percebem que é um ciclo, né? E enquanto esse ciclo não for quebrado por um tratamento específico, o problema vai continuar. Então eu vou falar para vocês agora alguns efeitos já observados da existência dessas substâncias no ambiente. O primeiro deles é relacionado aos neonicotinoides que estão contaminando as abelhas. O neonicotinoide ele é uma substância que faz parte de alguns grupos de inseticidas. E os pesquisadores eles têm percebido que algumas colônias de abelha estão contaminadas com esse composto e isso tem levado à morte das abelhas ou até mesmo à perca da memória, à dificuldade de aprendizado e também a distância de voo das abelhas, o que faz com que colônias inteiras estejam desaparecendo. E além da reprodução humana, a reprodução dos peixes também é afetada. Cientistas já descobriram 37 espécies de peixes machos que apresentam características femininas. Como eles apresentam essas características femininas, eles não são capazes de se reproduzir, o que está levando à extinção de espécies. E outro efeito bastante preocupante é com relação à água potável, a água que a gente ingere. Estudos mostram que na França, 1 em cada 5 garrafas de água, aquela água comprada no mercado, possui algum tipo de resíduo de remédios e de pesticidas. E aí você pensa, mas a França é lá longe. Então eu vou passar um dado para vocês aqui do Brasil. Em um estudo feito em 21 capitais brasileiras, mais o Distrito Federal, considerando uma área que engloba cerca de 40 milhões de habitantes, eles coletaram 98 amostras de água da torneira, a água que chega na torneira da casa das pessoas, como se fosse aqui, a água da Sanepar. Eles coletaram 98 amostras e eles descobriram que a maior parte dessas amostras estava contaminada. E dentre esses contaminantes, os principais foram a cafeína, o triclosan, que ele é encontrado em produtos de higiene, em sabonetes, loções e até pasta de dente, e a atrazina, que é uma substância de um herbicida. E por fim, eu vou falar para vocês sobre a resistência bacteriana, ou o surgimento das superbactérias. A resistência bacteriana ela é um processo natural das bactérias. Então, conforme as pessoas vão tomando os antibióticos para combater essa bactéria, a bactéria ela vai criando uma resistência com relação a esse antibiótico. E aí chega um momento que esse composto ele não é mais suficiente para matar essa bactéria e precisa se criar uma nova fórmula. O
problema é que o uso indiscriminado desses compostos em uma grande quantidade, assim como o descarte incorreto desses compostos, está fazendo com que a resistência das bactérias ele cresça numa velocidade muito mais rápida do que o surgimento de novos antibióticos para combatê-las. E se a gente chegar a um momento em que não vai mais haver antibióticos para tratar essas bactérias, qualquer procedimento médico ele vai se tornar um procedimento de alto risco. E só para vocês terem uma ideia, a Anvisa ela fez um estudo que mostrou que 25%, então uma em cada 4 pessoas que tem algum tipo de infecção, ela possui uma infecção causada por uma superbactéria. E um estudo feito pela Organização Mundial da Saúde, com 65 países, mostrou que o Brasil é um dos que mais consomem antibióticos sem necessidade alguma. Então, estima-se que daqui a 30 anos, a gente vai ter 10 milhões de mortes por ano causadas por superbactérias. Só para que vocês possam fazer uma comparação, a gente tem hoje, no mundo, 8,2 milhões de mortes causadas por câncer. E daqui a 30 anos, a gente vai ter 10 milhões de mortes por ano causadas pelas superbactérias. Hoje, a gente já tem 700 mil mortes por ano. Então, assim, o que você como cidadão pode fazer na questão dos poluentes emergentes e da resistência bacteriana? Principalmente quando você tiver um medicamento aí na sua casa que está vencido ou que você comprou em excesso e não vai utilizar, não jogue no lixo, no lixo normal ou não jogue no vaso sanitário e dê descarga. Você precisa levar esses medicamentos até uma farmácia ou até um posto de saúde, porque daí esses locais eles vão dar a destinação adequada para esses resíduos. Então é isso, pessoal. Eu encerro por aqui a nossa Semana do Meio Ambiente e a gente espera que os nossos vídeos eles tenham servido para reflexão de vocês, para que vocês passem a ser mais responsáveis no quesito da preservação ambiental. Um abraço e até mais!